Olá, queridos e queridas, paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua ainda para sempre. E voltamos com a série O Primeiro Adão e o Último Adão. Eu fiz a terceira parte, os irmãos podem parte por parte. Nessa terceira parte, eu trouxe uma palavra de ensinamento, uma palavra de fé, uma palavra que nós pensamos aqui e acreditamos. E nós vamos continuar com essa série. Sejam todos bem-vindos, novos inscritos, os irmãos que vão se inscrever também. Que vocês possam ter um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde. Vocês que vão assistir nesses horários. E que o Pai das luzes, o Pai do Espírito, o Pai da vida, Ele possa proteger vocês, guardar vocês em todos os seus caminhos, em seus trabalhos, em suas vidas conjugais, suas vidas amorosas, suas vidas no trabalho, financeira, na sua saúde, na sua casa, no seu lar, nos seus filhos, nas suas filhas, que o Pai possa manifestar o reino de Deus em toda a sua família. Esse reino seja manifestado pela fé. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo de número 45, fica à vontade, 1 Coríntios 15, versículo 45 e 46 e 47, somente os 3 versículos diz assim: mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres, e qual celestiais também são os celestiais, tais os celestiais. Eu falei a vocês que quando o Adão, ele foi feito, Deus usou a matéria-prima para criar, fazê-lo, formá-lo. Eu peço, irmãos, que abram a vossa Bíblia no livro de Gênesis. Volta lá no livro de Gênesis. Agora nós vamos usar a Bíblia com sabedoria. Não perca essa quarta parte, não perca essa série por inteiro. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 4. Eu peço aos queridos irmãos que abram a vossa Bíblia, fique à vontade, meus queridos irmãos. Acompanhe a leitura comigo. Gênesis capítulo 2, versículo de número 4 em diante. Eu quero também, antes de fazer essa leitura, falar aos queridos irmãos que a sociedade bíblica brasileira e que os conselhos colocaram os capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mas o pergaminho, ele segue sua leitura continuada. Não tem esse negócio de 1, 2, mas segue a sua leitura continuada. Porque as pessoas leem o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 pensa que são duas criações diferentes, né? Pensa que Deus formou, depois Deus criou o Espírito. Não é isso. A criação segue continuada. Do capítulo 1, falando assim, segue e vai para o capítulo 2, capítulo 3, é um pergaminho continuado. Então, para que os irmãos entendam isso, eu estou falando para que os irmãos entendam, para não entender, porque o capítulo 1 diz uma coisa, o capítulo 2 diz outra, o capítulo 1 apaga o capítulo 2 e assim por diante. Não é assim, é porque colocaram as epígrafes, os títulos, os rodapés, isso aqui é coisa da sociedade bíblica brasileira, tá bom, meus irmãos? O capítulo 2 diz assim, versículo 4: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia que o Senhor fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Aí diz, o vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então nós temos aí uma terra sem forma,
a mesma já existia. Não diz que não chovia sobre a terra, diz que o vapor saía sobre a terra, e esse vapor, por não ter homem, por não ter plantas, por não ter nada, né? Então aquele vapor, ele vinha, nós entendemos hoje que esse vapor eram as próprias nuvens, né? E ali era o orvalho, e ali estava tudo perfeito. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a árvore do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. E um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, esse vapor regava a terra, que estava perfeita, meus irmãos. Aqui a terra não está com pecado adâmico ainda. Entenda isso. E o versículo de número 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Quando o apóstolo Paulo diz que o primeiro homem foi feito ou tornou alma vivente, é que o apóstolo Paulo estava dizendo que esse homem não tinha vida de Deus. Não tinha ainda o que, Fernando? O Espírito, o Nefesh, junto com o vento. O fôlego, que é vento, e esse vento estava com Deus. Veio de Deus. Esse vento, esse Nefesh, esse fôlego, não veio do acaso. Não veio de outro mundo. Não veio de Plutão, de Vênus, de Marte. Não. Veio do próprio Criador. E diz o escritor que o fôlego no original é Nefesh. E esse Nefesh era o vento que veio de dentro do próprio Criador. Então, quando o apóstolo Paulo disse que o primeiro homem se tornou alma vivente, ele não está dizendo que o primeiro homem era bestial. Ele não estava dizendo, afirmando que o primeiro homem já estava deformado, com pecado. Não, não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando a sua carta aos 1 Coríntios. Ele está dizendo que Deus ele formou e tornou vivente. Você está entendendo, amado? E esse Nefesh que estão ensinando aí, que dizem que esse Nefesh, ele é diferente do Espírito. O Espírito, eles estão afirmando, segundo os irmãos em graça, que esse Nefesh, ele é diferente do Espírito de Deus. O Espírito, eles afirmam que o Espírito é uma coisa e o fôlego é outra coisa. Mas será se é isso mesmo? Será se eles estão corretos, certos, biblicamente? Mesmo usando algumas palavras gregas originais, mesmo usando as Bíblias de traduções diferentes, como a NVI, a Nova Versão Internacional, a Viva, outras traduções, usando algumas palavras gregas, será se eles estão certos, irmão Fernando? Porque o que estão ensinando é que o fôlego é uma coisa e o Espírito é outra. Quem está correto? É você, do canal Yahushua Reina para Sempre? É o canal Luzes da Graça? É a Bíblia?
Ou é o sistema religioso, ou é os irmãos em graça? Quem está certo nessa interpretação é a própria Bíblia. É a própria Bíblia. Mas nós estamos lendo, meus irmãos, que o fôlego nefesh, ele sai da essência, ele sai do espírito de quem? Ele sai do espírito de quem? Ele sai do espírito de Deus. E o que a Bíblia diz sobre Deus? A Bíblia diz que Deus foi criado. O que a Bíblia diz sobre o Criador? A Bíblia diz que ele é eterno, que ele não é humano. A Bíblia, o que a Bíblia diz? Que ele é supremo, que ele não teve existência, que ele já existia antes de todas as coisas. O que a Bíblia diz sobre o Espírito? Que esse Espírito estava sobre as águas no princípio, e esse Espírito, ele falou o haja. A palavra, ele tinha a palavra. E essa palavra estava dentro dele, no meio do Espírito, que era a alma. E quem era esta alma, Fernando? Deixa eu pegar aqui. Quem era essa alma? A alma era o próprio Yahushua. Sentimentos, emoções. Então, Fernando, você está correto. Porque se Yahushua estava com o espírito, a alma estava com o espírito, então os sentimentos de Cristo, a alma de Cristo, veio junto com o nefesh, veio junto com o fôlego de vida. E não só isso, o nefesh entrou dentro da formação que era o homem. Ele entrou não somente com a alma de Cristo, com os sentimentos de Cristo, mas entrou com a essência da criação, com a perfeição. O vento, o nefesh, veio junto com as emoções. O nefesh, eu vou repetir isso para vocês, o fôlego de vida nefesh. Essa palavra eu estou usando nefesh, mas é a palavra grega, nefesh. O nefesh, o fôlego de vida, português do Brasil, veio junto com as emoções. O que é emoções? Emoções perfeitas, emoções de poder, de poderio, emoções de que boas, não emoções má, porque era luz. Deus era a própria luz. O nefesh, o fôlego, veio com a luz. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 3 e 4. Olha o que diz isso aqui, meus irmãos. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre luz e as trevas. Então, joga esse lixo de entendimento, não é pessoas, mas joga esse lixo no lixo, esse lixo de ensinamento em graça, não é nem no sistema religioso, é em graça. Joga esse lixo, porque muitos pastores,
líderes religiosos, pega bem, doutores, que estão aí no sistema chamado religioso, que eu respeito aos irmãos evangélicos, paz e graça a todos os irmãos evangélicos e evangélicas, e muitos pastores também, irmãos, que são nossos irmãos. Só falta entendimento. Até o próprio sistema, e não só o sistema, mas a maioria das religiões, milhares de religiões que existem no mundo hoje, e muitas religiões delas, como a maior chamada Islã, outra cristianismo, outra judaísmo e aí por diante, até o kardecismo, o espiritismo e outras religiões, muitos dos seus adeptos e seguidores acreditam que esse fôlego não era somente vento. Veio com o Espírito, veio com Cristo, veio com esta luz, veio com os anjos estavam naquele vento. E aí é que vem a grande revelação. Se Cristo estava no Nefesh, Deus também estava. Se Deus estava, Cristo também estava. Se Cristo estava, os anjos estavam, porque os anjos eram a luz. Os anjos estavam no vento e o vento estava na luz. É por isto, meus queridos irmãos, que vidas, almas, está no vento de Deus, está no fôlego de Deus. O haja de Deus foi para os animais primeiro. Ele disse, haja, e viu Deus que era bom. Não quer dizer que o espírito do animal é o espírito do homem. Você está entendendo, amado? Não quer dizer que o espírito do animal é o mesmo espírito do homem. Dos homens, nosso espírito é diferente. Eles possuem os seus espíritos animais, irracionais. E muitas pessoas perguntam, olha, Fernando, olha como que esses animais são inteligentes. Olha como que o cachorro de 4 patas é inteligente. Olha como que ele conhece. Olha como ele... Quem tem cachorro sabe. Não só cachorro, olha como o papagaio ou os outros animais. Olha como que a galinha cuida dos seus pintinhos embaixo das asas. Olha como que a galinha cuida. Quando vê um gavião, ela vira um monstro para proteger os seus pintinhos. Por quê? Porque é espírito animais, porque veio do haja de Deus. Veio da criação, veio da palavra de Cristo, das emoções. Mas veio dele, é criação dele. Então, no momento que ele chega naquela formação que ele forma, ele sopra luz. E o vento está na luz. E a luz está no vento. O Nefesh está na luz. E vem com graus elevados. O que é graus elevados? Veio com a essência. Veio com a essência de Deus. Então joga por terra esse lixo de ensinamento desses irmãos. Não brigue com o irmão. Não fique com raiva do irmão que está ensinando errado. É porque está faltando entendimento. Porque está equivocado. Porque no momento que eu falo que Adão não tinha espírito, então Adão era uma coisa qualquer. Estava morto, sem vida. O apóstolo Paulo não está dizendo que ele não tinha espírito. Quem está dizendo é eles. É os ensinadores que estão dizendo isso. Então o apóstolo Paulo nunca falou isso. O apóstolo Paulo disse aqui, nós lemos 1 Coríntios 15, 45, que o homem passou a ser vivente. Porque não era.
Era somente a formação que estava perfeita. Os irmãos entenderam? Entenderam, meus irmãos? Quando Yahushua ele esteve aqui, Jesus de Nazaré, diz que ele assoprou nos discípulos. E quando ele assopra nos discípulos que estavam ali desanimados, tristes, cabisbaixos, desmorecidos, diz que ele soprou. Porque aqui nós não chamamos Jesus de mentiroso. O que ele soprou? Nefesh. E quando ele sopra, eles recebem o que? Ânimo, vida. Olha aí! Eles recebem vida, eles se alegram e sai da boca de Yahushua, de Jesus de Nazaré, o que? Receba o Espírito Santo. Para com essas bobagens, esses lixos de ensinamentos, mostrando um Deus em primeiros socorros, mostrando um Criador que está dentro de balão de oxigênio, que está lá no CO2, lá dentro do oxigênio lá. Que presta primeiros socorros até a pessoa chegar na UTI. Que está lá no aparelho, aquele vento, aquele ar, que é oxigênio no aparelho lá internado. E nós oramos por essas pessoas, porque o oxigênio está ajudando a pessoa a respirar o Nefesh, que está com o espírito. Ali é o Nefesh que está com o espírito. Aquele ar, o oxigênio, este é o ar físico que ajuda a respiração do Nefesh, meus irmãos. Esse Nefesh é diferente, o fôlego de Deus veio com a essência. Esse Nefesh não, esse daí é produzido em laboratórios para ajudar o Nefesh pelos homens. Então, se você tem aprendido assim, larga, põe na sacolinha e joga fora. E Deus agora ele vai o quê? Formar. Mas a primeira coisa que tem que ter é o Nefesh, porque o Nefesh é um vento com a essência, com sentimentos, é invisível e visível. Olha aí. A formação é visível e o Nefesh, o vento, é invisível. Por quê? Porque está o Espírito de Deus, com E maiúsculo. E o E maiúsculo, no português do Brasil, vai se tornar E minúsculo dentro da formação de Deus, o Espírito de Ada. Olha, isso é revelador. Deus deu 7 naturezas ao homem. Deus criou o homem de 7 graus de intensidade. Preste atenção, olha. Versículo capítulo 2, versículo de número 7. Olha só. Vamos lá ver aqui para nós já prosseguir. Capítulo 2 de Gênesis. E o versículo número 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E vamos entender esse pó da terra aqui um pouquinho. Vamos lá, meus irmãos. Preste atenção, vem comigo. Marca aí, pode marcar. Esse pó da terra era antes do pecado de Adão. Ali estava a matéria-prima. Já estava tudo perfeito ali. Ali não estava nada estragado, cheio de micose, cheio de verme, nada disso. Não tinha isso. Ali não tinha água podre, não tinha putrefação, não tinha lesma, não tinha nada disso, insetos, nada. Era matéria-prima perfeita. Olha o que eles estão ensinando aí. Olha esse Deus aí que eles estão ensinando. Um Deus que criou o mal.
Um Deus que fez Adão para pecar, que fez Adão sem espírito, que Adão só tinha o fôlego de vida. Primeiro, olha, Deus ele cria um homem de 7 graus de intensidade. O fôlego, olha, tem 7 graus de intensidade. Fernando. Primeiro, como que foi criada a carne de Adão? Me explica aí, Fernando, como que foi criada essa carne, esses vestígios, esses restos adâmicos? Como que foi criada essa carne, esses órgãos, essa pele? Eu já fiz cirurgia de úlcera, meus irmãos. Depois eu vou contar meu testemunho. Eu já fiz a cirurgia de úlcera. E na mesa cirúrgica, a gente não entende nada de medicina, né? Isso é para aqueles que estudam medicina, graças ao Pai. O Pai abençoe mais os irmãos que estudam medicina, né? E mexe com o corpo humano e conhece muito. Isso é maravilhoso, a ciência verdadeira. E eles olharam para mim e falaram que mais de 11 médicos, fiz a cirurgia da úlcera, minha úlcera foi estourada, e foi 5 horas de cirurgias. E os médicos olharam para mim e falaram: Fernando, nós vamos fazer uma cirurgia complicada, porque a cirurgia que nós fazemos na medicina é cortando pele por pele. São 7 peles até chegar no órgão. E quando eu lembro disso, eu começo a lembrar. Sempre 7? Por quê? Porque foi a natureza natural, perfeita que Deus fez, Adão. 7 é o número 7, sempre 7. E foi criada da terra. Deus, ele está no jardim, dando vida, ele traz vida. Eu creio e acredito que o próprio Jesus, com aquele corpo da sua ressurreição, que tinha uma parte natural e outra parte espiritual, ele chega lá, está lá para fazer o homem, e a Bíblia diz que os anjos, luz invisível, também estão assistindo a criação. E quando ele começa a formar, ele vai colocar por último, preste atenção, por último ele vai soprar o nefesh, ele vai levar o nefesh, ele vai levar para dentro da formação, ele vai colocar dentro da formação um anjo, ele vai colocar dentro da criação um espírito menor, ele vai colocar dentro da criação, daquela formação ali perfeita, ele vai colocar o segundo anjo do livro de Enoque. E aí agora ficou difícil, né? Para sustentar que um anjo era material, que um anjo só tinha vento. Então ele vai soprar o nefesh por último. É isso mesmo. Porque o apóstolo disse que o homem se tornou alma vivente. Se tornou. Não com uma forma bestial, mas perfeito. Então, o que estava ali, Fernando? Quando Yahushua desce, ele tem um corpo. Deus é triuno. Desde a eternidade, ele tem corpo celestial. Ele tem o espírito e ele tem alma. Não é a trindade, mas é um Deus triuno. Ele tem alma, ele tem sentimento, mas ele é um.
Ele tem espírito, mas ele é um. E ele tem um corpo, mas ele é um. Ele é o próprio Deus. É um Deus triuno. Você está entendendo, Pai, como é maravilhoso? Ele desce e ele vê ali que precisa fazer uma formação. Ele vai pegar agora a matéria que estava ali, que já existia, que estava perfeita, para dar sustentação a esse homem, a esta formação. Ele vai usar aquilo que está escrito nos profetas, aquilo que está escrito, que ele dá ordem nas revelações de Daniel, que ele diz, olha, Daniel, na revelação de Daniel, que ele diz que vê uma pedra sem auxílio de mão humana na estátua de Daniel e esmiuçou a estátua, esmiuçou a cabeça, que era o ouro, esmiuçou a prata, que era o peito, esmiuçou o bronze, que era a cintura, esmiuçou as duas pernas, que era ferro, e os 10 dedos misturados com barro e ferro. E outras passagens dos profetas diz que ele vai usar aquela matéria perfeita, que ele vai esmiuçar, aquela matéria perfeita, prima, e aonde é confirmado quando ele dá a lei lá em Êxodo 19, isso é profundo, ele vai escrever com seu próprio dedo nessa pedra. Ele vai escrever os 10 mandamentos na pedra. Ele vai chamar os profetas, usar os profetas, como o profeta Elias e outros profetas, para dizer, para colocar pedra. Ele chama e coloca pedra aí ao redor do sacrifício, pedra sem trabalho humano, sem ser mexida. Por quê, meus irmãos? Deus sempre está falando. Por isso que Jesus disse, eu sou a pedra de esquina. Tudo pedra. Por quê, Fernando? Porque antes de Adão, antes do anjo ser colocado dentro daquela matéria-prima, ali estava a pedra. Que Deus ia dar vida, ia soprar dentro dessa pedra. Mas isto eu nunca ouvi na minha vida. Então você está dizendo que o homem não era barro? Não. O homem não foi feito do barro? Não. O homem foi feito do pó da terra. Pó. E eu vou mostrar a vocês na 5ª parte. Não vai dar para fazer essa série em 7 partes, não vai dar, porque tem muitas coisas aqui. Eu quero ver se eu consigo levar o máximo até 10 partes. Então está aquela pedra, e daquela pedra Deus vai formar, vai colocar o anjo dentro dela e vai tornar aquela pedra vivente. E essa pedra, ela foi esmiuçada, isso, o que é esmiuçada? Foi mexida, foi feita ali, dedo. Quem fez? Yahushua de Nazaré. Ele olhou para o seu corpo celestial pós-pecado, antes do pecado, desculpe aqui, aquele corpo da ressurreição, depois da ressurreição, ele olha para aquele corpo e ele começa a esmiuçar. Ele faz a cabeça, ele faz
os dois buracos, ele faz a boca, ele faz os braços, ele faz a coluna vertebral daquela pedra, ele faz os ossos do joelho, ele faz os ossos. Ali estava a formação de Deus. Isso é muito revelador. E quando eu sempre leio pedra na Bíblia, pode ler o Antigo Pacto, os Apócrifos, Deus sempre está falando para pegar uma pedra natural. Por quê, Fernando? Porque ele sabe que foi ele que fez, ele que tem a autoridade, foi ele que esmiuçou, é ele, a pedra, foi ele que fez Adão. Aquela pedra era uma pedra que estava ali perfeita, e eu acredito que aquela pedra perfeita, a mesma, estava no meio da terra, estava no centro do ciclo da terra. A pedra estava aonde está hoje a pirâmide maior no Egito. A pirâmide de Gizé. Foi ali que o Pai Celestial fez Adão. Formou Adão. Você não vai ouvir isso em lugar nenhum. Então, meus irmãos, preste atenção, venha comigo nessa revelação. Ele esmiuça. Por isso que o nosso esqueleto é que traz sustentação para esta carne. Sim ou não? Eu não estudei medicina, nada disso. Eu estou na Bíblia, eu estou no ensinamento. Mas quem sustenta o corpo humano tem que ser uma coisa sustentável. Você está entendendo, amado? Quem sustenta nós para andar, para trabalhar, para jogar futebol, para fazer exercício, para se movimentar? Quem é? Os ossos, o esqueleto humano. Por isso ele é duro. Você está entendendo, amado? E Deus chega e faz 2 buracos naquela pedra. E naqueles 2 buracos, que é o nariz humano, ele vai soprar o anjo, o segundo anjo. Ele vai dar vida àquela pedra. Aquela pedra vai se tornar alma vivente. Perfeita. E Deus, capítulo 2 de Gênesis, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. Aí você fala, mas Fernando, mas está escrito do pó da terra. É isso mesmo, mas você vai entender. Por que do pó da terra? Por que do pó? Porque os elementos que cobriram esta pedra vieram do pó da terra. Eu vou repetir isso para vocês. Os elementos que vieram sobre essa sustentação que era uma pedra, vieram sobre esses elementos, foi sobre esta pedra, para cobrir esta pedra. Preste bem atenção. Você está vendo o filme já, não é um filme de Hollywood, não, mas você já está fazendo filme aí na cabeça como que Deus fez Adão? Você está entendendo, amado? Sua carne primeiro, sua carne da terra,
sua carne da terra. A terra estava perfeita. Segundo, seu sangue do orvalho. Eu vou parando aqui. Deus pega o pó da terra. E eu creio que o vento, ele vem como um redemoinho. Ali está o anjo, meus irmãos. É o anjo que sai da boca do Pai. Ele vem como um redemoinho, o vento sobre, ele fica ao redor da pedra. E ali ele passa a cobrir a pedra. O vento, aquele pó da terra perfeito está como um redemoinho ao redor, ao ciclo da pedra, soprando, e a criação acontecendo, e a cobertura acontecendo. Vocês lembram da profecia, da visão de Daniel? Vocês lembram da visão dos vales de ossos secos? De 37 de Ezequiel? Aonde ele estava comparando os israelitas que foram levados escravos, quebraram a aliança, mas Deus ia trazer a sua restauração. Vocês lembram como foi? Que Deus disse ao profeta, profetiza aos 4 cantos da terra. Profetiza. E veio o vento. Que maravilha! Isso aqui não estou interpretando, é minha interpretação. Está o pó para cobrir a pedra. Está o orvalho para surgir da pedra. Está o orvalho. Está a água. Pesquise. Pesquisa aí, irmãos. Orvalho. Você sabe por que Moisés, ele não entrou na terra de Canaã? Você sabe? Você já leu a passagem que ele pega o seu cajado? Vou terminar já. 42 minutos. Lá no Monte Sinai, ele pega o seu cajado, a sua vara. Ele se ira com aquele povo. Ele está irado por causa do pecado, da desobediência. Ele está nervoso. Ele está nervoso porque o povo está reclamando, questionando. Lá nós tinha isso, nós tinha cebola da melhor, nós tinha o alho do melhor. Nós tinha comida à vontade, tinha água do Nilo, do rio Nilo. Lá nós tinha a fartura, a melhor fartura. Nós tínhamos sepulcros. Se nós morrêssemos, nós ia ser sepultados, não ia ser comido por urubus, no português do Brasil hoje, aqui nesse deserto. E ele está irado. Ele não consegue mais, ele fica irado com o povo reclamando das coisas materiais. E os irmãos já leram que quando ele fica irado, ele pega o seu cajado, a sua vara, ele pega a sua vara e com muita força da sua vida, com raiva, ele dá uma varada naquela pedra. E as pedras, aquela fenda que estava ali, estava representando
Adão. E quando ele bate na pedra, a pedra começa a sair o quê? Água. Para eles beber. Sabe por quê? Porque Adão era perfeito. Deus não falou para Moisés fazer isso. Quem pegou na pedra, esmiuçou a pedra, fez a cabeça, fez os dedos, fez os olhos, os braços, as pernas, com carinho, com perfeição, com amor. Olha, Deus fez o homem perfeito, irmãos em graça. Pegou a pedra com carinho, não tinha ali não tinha pecado. Deus não tem pecado, Deus é perfeito, perfeito, perfeito. Pega a pedra, esmiuça, faz ali com carinho. Mas Moisés é pecador. Moisés leva em si a alma adâmica dentro dele, e ele, com raiva, ele bate na representação de Adão, o primeiro Adão sem pecado, porque o primeiro Adão representava o poder, o domínio de Deus, representava o anjo de Deus colocado aqui na terra para governar. E Deus disse: você não vai entrar. Entra os seus filhos, entra os seus parentes, entra Josué, Caleb, mas você não vai entrar. Olha somente para ela. É as leis espirituais de Deus. Então, eu estou mostrando vocês na Bíblia que a pedra foi a primeira obra que Deus formou, o primeiro Adão, antes do pecado. A pedra foi o primeiro Adão que Deus formou antes do pecado. E do pó ele fez a carne. Do pó da terra ele colocou aquele pó em cima da pedra para se tornar natural. Tá bom, meus irmãos? E depois a pedra começou a sair orvalho. Orvalho branco, água. Eu vou voltar. Os elementos, ainda faltam muitos elementos. E falta muito ainda. Tô indo, vocês vão ficar maravilhados. Vocês vão entender como que era o corpo de Adão antes do pecado. Tá bom, meus irmãos? Paz e graça a todos.